Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a igreja nos apresenta ainda nesta oitava do Natal a figura singular, especial da Sagrada Família. Certamente a família sagrada de Nazaré deve ser para nós uma referência de vida para as nossas famílias. Gostaria aqui de destacar alguns pontos muito claros daquilo que nos fala a palavra de Deus. Certamente hoje muitas pessoas se abirrogam no direito de falar sobre a família. Governos, estados, meios de comunicação, internet, locutores, os budas iluminados da internet, a televisão, apresentadores, todo mundo quer falar sobre a família, mas poucos querem ouvir aquilo que Deus fala sobre a família. Certamente, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus hoje tem um olhar específico sobre a família, uma vez que Deus criou homem e mulher, com uma missão específica de procriar, de constituir uma família. A primeira leitura de hoje, tirada do livro do Eclesiástico, nos traz um belo ensinamento. A primeira delas, que Deus honra os pais sobre os filhos. Cabe, portanto, aos pais cumprirem a sua missão de formar, de educar, de evangelizar os filhos. Isso, em primeiro lugar, é dado aos pais. A primeira frase é essa: Deus honra o pai nos filhos. Portanto, Deus constituiu, desde o seu início, uma autoridade que nunca pode ser esquecida. A autoridade dos pais sobre os filhos. Aconteça o que acontecer, aos filhos cabe honrar, cabe obedecer à voz de seus pais. A não ser quando os pais os induzirem ao erro e ao pecado. Fora isso, Deus vai honrar a autoridade dos pais sobre os filhos. Segundo ensinamento que o livro do Eclesiástico nos traz, é que quando o filho, a filha, obedece os seus pais, Deus honrando essa autoridade dos pais sobre os filhos, permitindo com que os filhos obedeçam aos seus pais, a palavra de Deus nos traz 5 grandes promessas sobre os filhos obedientes. A primeira promessa que Deus faz é esta: os nossos pecados serão perdoados se obedecermos aos nossos pais. A segunda promessa é esta: nós ajuntaremos tesouros no céu. A terceira promessa: os filhos obedientes, depois crescidos, gerando filho, seus filhos serão para eles motivo de alegria, se nós obedecermos aos nossos pais. A quarta promessa é esta: teremos vida longa. E a quinta promessa, que é boa, muito maravilhosa: Deus ouvirá as nossas orações. Porém, do contrário, se os filhos não obedecerem, não honrarem, não respeitarem os seus pais, essas promessas não irão acontecer nas suas vidas. Chegamos à segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses.
São Paulo vai dar uma série de aconselhamentos para a boa convivência familiar, partindo do amor. São Paulo aconselha que nós vivamos a humildade, a mansidão, a capacidade de respeitar, a necessidade de sermos bons, de termos paciência uns com os outros. Gente, ninguém está definitivamente formado. Um filho não é cópia do outro. Cada filho que vai nascendo, os pais aprendem a ser pais. É preciso ter paciência, porque existe 4 grandes temperamentos que vai determinar o jeito do filho ser. Não dá para impor as coisas como se todos fossem igualzinhos. Nem o rosto é igual, nem o jeito é igual. Cada filho é único. Por isso é preciso saber respeitar este processo de amadurecimento. Porque no processo de crescimento de um filho haverá crises. A adolescência, então, nem se fala. É um processo da vida que nós, acima dos 50, já passamos e ainda não superamos muitos entraves em nós. E nós queremos que um filho adolescente pense como um adulto. É preciso, eu diria assim, ser referência na vida dos filhos. E para ser referência, é preciso exercer a autoridade sobre eles, com segurança, com amor. Por isso, um dos conselhos de São Paulo é que os pais não devem intimidar os filhos, não devem sufocá-los, mas sempre corrigi-los com amor. Mas corrigi-los, e não ficar passando a mão, porque hoje é um tal de aplaudir as coisinhas, aquelas dancinhas mais esquisitinhas, que os filhos, em vez de aprender com os pais a ter caráter, ficam aprendendo com os meios de comunicação. É uma tristeza ver pais delegando à internet a missão de educar os seus filhos, como não se faz com professores e escola. Quem educa filho é pai e mãe. Escola é para transmitir conhecimento. Escola é para transmitir conhecimento, não é para educar. Uma diretora disse assim que teve uma ocasião que eles tiveram uma manhã de conselho de classe e não teve aula. Veio uma bendita mãe e disse assim: o papel é de vocês, vocês que têm que educar o meu filho. É que eu não sou diretora nem diretor, eu sou apenas padre. Como assim? A mãe vai deixar um filho na escola e diz que o papel da escola é educar o filho? Educar o filho é papel dela. Queridos pais, tenham a autoridade vivida com responsabilidade, forma a psique dos filhos até os 4 anos. Depois forma o caráter, até por volta dos 16 anos. Esse processo de formação da pessoa, nós vemos isso no Evangelho de hoje, quando diz que Jesus era obediente aos seus pais, e ele crescia em idade, em sabedoria e em graça. 3 elementos importantes para a formação do caráter de um filho, de uma filha. Possibilitar o crescimento como pessoa. Possibilitar o crescimento
como um profissional que vai assumir as responsabilidades diante da vida. Possibilitar o crescimento espiritual na graça de Deus. Diz o texto que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Forma-se o caráter, não dando de tudo para os filhos, mas possibilitando a eles a sabedoria de ser capazes de discernir nas suas escolhas humanas, porque filho cresce, não deveria, mas cresce. Era bom que ficasse com 4 anos, fofinho, bonitinho, obedientezinho, amandozinho os papaizinhos. Era uma beleza essa idade. Mas não para aí. Filho cresce em estatura. Então é preciso ajudar os filhos nesse processo de discernimento, de sabedoria, que não é simplesmente pagar escola para que o filho tenha conhecimento. Pode ter um mundo de conhecimento, pode ser médico, engenheiro, padre, bispo, seja lá o que for, e continuar tolo. Sabedoria é outra coisa. É a capacidade de enxergar a vida, de discernir os caminhos. Porque filho vai caminhar com as suas próprias pernas. Queira você goste ou não, ele vai andar com as suas próprias pernas. Mas quando ele começar a andar com as suas próprias pernas, você tem a missão de dizer a eles: da porta para fora eu respeito a sua vida, as suas escolhas, os seus caminhos. Porque filho não é cópia de pai. Da porta para dentro da minha casa, você obedece. É você que vai me respeitar. É você que tem que saber que nessa casa aqui tem regras. E você não vai fazer o que você quer aqui dentro. Isso vale para sempre, sabe por quê? Porque hoje tem muitos filhos que vão casar com quem não deveria, porque não ouviram os pais, depois às vezes volta com a renca de filhos e acha que a casa é dele, que ele pode fazer o que ele quiser. Uma vez eu atendi uma senhora que chorava, já lá com os seus 70 anos de idade. Ela disse assim: a minha paz acabou o dia que o meu filho voltou para minha casa e trouxe os netos juntos. A mãe deveria dizer para ele: pode vir para minha casa, mas a televisão, quem assiste sou eu. Você não vai colocar no canal que você quer, não. Quer ficar aqui? É assim. Tem horário para chegar. Eu não vou ficar até de madrugada, louco, desesperado, sabendo o que você vai fazer da sua vida. Do portão para fora, a vida é sua. Do portão para dentro, você me respeita, porque aqui eu sou a sua mãe. E a casa é minha, não é sua. Essa autoridade gera consistência sobre os filhos. Não vamos idealizar, não existe filho perfeito. Eu nunca fui, nem pretendo ser. Não vamos idealizar as famílias que agora os filhos que eu levei para a catequese, que eu levei para a crisma, eles não vão mais sair da igreja, vão sair da igreja. E aí você que é mãe e que é pai vai ter que ser como Nossa Senhora. Conservava no coração todas essas coisas. E rezava e rezava. Imagina Maria e José vendo o seu filho perdido no meio de uma multidão. Coisas humanas. As angústias da vida familiar estarão sempre presentes em nossas casas. Não tem jeito. Filho erra. Filho dá cabeçada. Filho faz coisa errada. Nessas horas, a figura paterna e materna tem que se fazer presente. Não para passar a mão na cabeça do filho ou da filha
dizer que está tudo certo, continua assim. Certa vez eu atendi uma pessoa, ela estava transtornada porque a namorada largou o namorado, que era o filho dela. Aí, revoltada, porque eu falei, minha senhora, pelo amor de Deus, namoro funciona assim. Eu quero namorar com você. Depois de um certo tempo, eu não quero namorar mais. Ué. Se eu deixei de gostar, eu vou ter que ficar. Não está casado, está namorando, namoro começa, namoro tem fim. Dá sim, dá não. Aí eu fiz assim, mas eu estou desconfiado de uma coisa. Acho que você paparicou demais o seu filho e nunca disse o não a ele. Agora que a namorada disse e o filho está desesperado, você está... O erro é seu. Não é da namorada. A namorada tem o direito de dizer não, não é não? Imagina, você querer ficar namorando um cara que você não goste mais só para agradar a mamãezinha dele? Sim, sim, não, não e acabou. Então, meus amados irmãos e irmãs, queridos pais, é preciso a consistência que vai gerando no coração dos filhos uma capacidade de lidar com a vida. Se você mima, paparica o seu filho, você vai ter problema no futuro. Naturalmente, nós já temos, mesmo sendo presente, sendo referência, amando de maneira mais certa possível, mas filho cresce e entra em crise. Eu entro em crise, às vezes, toda semana, porque as coisas não acontecem como eu quero, mas eu tenho que saber lidar com elas. Vou terminar citando o caso que eu citei ontem. Um jovem fez os seus 18 anos. Recebeu do presente do avô um abadá, aquela roupa de carnaval que autoriza a pessoa a seguir aquele determinado trio elétrico. Um presente que deixou este jovem, que hoje ele é psicólogo. Ele dizia, eu fiquei feliz para arrebentar, cheguei na minha casa dizendo para minha mãe que tinha ganhado aquele presente, que agora ele com 18 anos iria pular carnaval, que seria uma festa bonita na vida dele, e a mãe olhou e disse assim, não, você não vai pular carnaval. E o filho ousado disse assim, se eu não pular o carnaval, eu não vou te amar mais, minha mãe. E a mãe sabiamente diz assim, e quem foi que disse que eu preciso do seu amor? O que eu preciso é da sua obediência. E nesta casa, quem manda sou eu e você não vai pular o seu carnaval. Quem disse que eu preciso do seu amor? Hoje tem um monte de mamãezinha lambendo os filhinhos, pedindo aos filhinhos, me amem por favor. Estragando os filhos para o resto da vida. Lambe o seu filho e você vai ver o que ele faz com você depois. Dê tudo a ele e você vai ver o que ele vai fazer. O sim não gera consistência, é o não. Por isso que houve uma séria pesquisa na França desses caras que são PhD, estudiosos, e descobriram uma coisa formidável, que a criança agitada no ventre da mãe era a voz masculina que acalmava a criança. A criança sabe que a voz masculina do pai é importante. Se não tem pai, alguém exerce essa voz masculina. Às vezes é o avô, às vezes é um tio, às vezes é um amigo. Mas a voz masculina que gera esta segurança, cabe, claro, à mulher essa capacidade maior de aconchego e de ternura. Mas a proteção, a segurança, a firmeza vem da voz masculina, por incrível que pareça. A palavra de Deus já ensinava isso há 2000 anos, e agora a ciência, a psicologia está dizendo a mesma coisa. Não posso me alongar demais, mesmo que gostaria, mas cabe aqui a todos nós, queridos pais,
Não idealizem os seus filhos. Seus filhos são normais. Não esqueça que você já aprontou muito na sua vida também. Aqui não tem ninguém santinho não, nem eu fui. Aliás, dos filhos da minha mãe eu fui mais bagunceiro. Não significa que eu não obedecia, mas significava que eu aprontava bastante também. Não é? Mas enfim, Deus me escolheu. Não idealizem os seus filhos, mas dê a eles aquilo que eles precisam. Primeiramente, amor. Depois, segurança, confiança. Seja referência. E para ser referência, tem que ter presença. Sobretudo nas idades iniciais. E depois até a adolescência se forma ali esse período de caráter, onde depois a pessoa caminhando pelas suas próprias pernas, não significa que vai acertar, mas significa que tem a base, significa que tem os elementos necessários para depois voltar-se. Escolheu um caminho errado. Não permitam que os seus filhos ditem as regras na sua casa. Do portão para dentro, os seus filhos têm que te respeitar, mesmo depois de adulto. Do portão para fora, por favor, respeita os seus filhos porque eles são crescidos. Amém. Creio em Deus Pai,